Oi, tudo bem? Sim, estou falando com você. Você que está me assistindo agora, que poderia estar jogando, que poderia estar pesquisando, quem sabe na rede social, mas está aqui assistindo vídeo aula. Vamos combinar uma coisa então? Se é uma videoaula que você quer, uma videoaula você vai ter. E o tema de hoje é a América Inglesa. A aula de hoje será sobre a América Inglesa, mas o que significa América Inglesa? Bem, a América Inglesa é um termo que representa as colônias da Inglaterra aqui na América. Da mesma forma que a América Espanhola representa as colônias da Espanha aqui na América, ou a América Portuguesa representa o Brasil, a colônia de Portugal aqui na América, inclusive teremos videoaulas só sobre a América Espanhola e a América Portuguesa também. A América Inglesa representa as 13 colônias que a Inglaterra possuía aqui na América. E essas 13 colônias podem ser divididas em dois grupos, as colônias do Norte e as colônias do Sul. Por que colônias do Norte e colônias do Sul? Algumas ficavam na América do Norte, outras na América do Sul? Não, nada disso. Todas elas ficavam bem pertinhas umas das outras. Colônias do Norte significam as colônias que, em relação a essas 13, estavam um pouco mais a norte. E as colônias do Sul, as colônias que, em relação a essas 13, estavam mais a sul. E por que então que dividimos em colônias do Norte e colônias do Sul? É apenas por uma questão de localização geográfica? Não. Dividimos as 13 colônias, ou América Inglesa, em colônias do Norte e colônias do Sul, porque a organização dessas colônias vai ser diferente de acordo com qual grupo de colônias ela pertence. Se uma colônia for do grupo Colônias do Norte, ela possui uma espécie de organização. E se ela estiver no grupo Colônias do Sul, ela possui uma outra organização. Qual é a diferença da organização das colônias do Norte e das colônias do Sul? Bem, basicamente existem três diferenças entre as colônias do Norte e as colônias do Sul. A primeira diferença tem a ver com o objetivo da colonização. Enquanto as colônias do Sul eram colônias de exploração, as colônias do Norte eram colônias de povoamento. Em outras palavras, as colônias do Sul eram utilizadas pela Inglaterra para explorar o território, para explorar a produção, para explorar a colônia, para sugar riquezas nessas colônias e levar para a Inglaterra. Enquanto que as colônias do Norte, serviam para povoar. Ingleses saíam da Inglaterra em busca de uma nova oportunidade, de uma nova vida, de novas experiências, e iam viver na colônia do Norte, povoando essas colônias. Então, a primeira diferença tem a ver com o objetivo da colonização. A segunda diferença tem a ver com o tipo de trabalho, ou melhor, de mão de obra. Isso porque nas colônias do Sul era utilizada a mão de obra escrava, principalmente vinda da África. Enquanto que nas colônias do Norte eram utilizadas principalmente a mão de obra livre. Então note, as colônias do Sul são colônias de exploração com trabalho escravo, enquanto que as colônias do Norte são colônias de povoamento com o trabalho livre. Uma outra diferença é que as colônias do Sul estavam voltadas para a agricultura, enquanto que as colônias do Norte estavam voltadas para o comércio e até mesmo para a industrialização. Essas três diferenças, exploração versus povoamento, trabalho escravo versus trabalho livre e agricultura versus comércio e industrialização, faziam com que as colônias do Sul e as colônias do Norte fossem bem diferentes entre si. Eu quero fazer uma pausa aqui no assunto América Inglesa para falar da América Portuguesa, ou melhor, do Brasil, apenas para desmistificar algo que existe no imaginário de muitas pessoas, um mito que existe no imaginário de muitas pessoas. Muitos dizem que o Brasil é um país que não é um país desenvolvido, não é um país de primeiro mundo, não é um país top dentre as nações do mundo, porque nós fomos colônias de exploração, nós fomos explorados por Portugal. Nós fomos colônias de exploração, mas isso não justifica o fato de não sermos um país desenvolvido. Vamos tomar como exemplo as colônias do Sul da América Inglesa, que também foram de exploração e, no entanto, não possuem a mesma realidade atual do que a nossa, do que o Brasil. Os Estados Unidos estão num patamar de desenvolvimento diferente do qual nós brasileiros estamos. É perigoso dizer que nós somos subdesenvolvidos por culpa da exploração portuguesa, porque
nessa ideologia, nós trazemos uma ideia de que a culpa é do outro, de que Portugal foi o grande vilão e nós, coitados brasileiros, sofreremos para sempre assim. E dessa forma, nós não assumimos nossa responsabilidade de autores, de protagonistas de nossa própria história. E não assumindo essa responsabilidade, nós não assumimos o dever de fazer com que a nossa nação se desenvolva mais a cada dia. Colocamos a culpa na colonização portuguesa e assim nós tiramos de nós qualquer responsabilidade para desenvolver a nossa nação. Bom, lá os americanos não fizeram isso. Os americanos da América Inglesa, das 13 colônias, eles buscavam desenvolver as colônias apesar do estilo da colonização da Inglaterra. Isso é importante para entender um outro conceito muito presente na colonização da América Inglesa, o conceito de negligência salutar. A palavra parece difícil, o termo parece difícil, mas não é nada difícil. Negligência significa deixar para lá. Salutar significa saudável, com benefícios. Como assim negligência salutar? A Inglaterra, durante um período da colonização, ela vivia muitos problemas internos, muitos problemas da própria Inglaterra. De modo que a metrópole, Inglaterra, não podia dar tanta atenção para as colônias, principalmente para as colônias do norte, que já eram usadas mesmo para povoamento e não para exploração. De modo que a Inglaterra, não dando tanta atenção para as colônias, não dando tanta importância para as colônias, permitiu que as colônias se desenvolvessem. Por isso, negligência salutar. A Inglaterra deixou para lá as colônias e isso foi saudável, isso foi benéfico para a própria colônia, que pôde crescer visto a negligência que a Inglaterra teve em relação a ela. Por isso, negligência salutar. O fato da Inglaterra deixar para lá as colônias, negligenciar as colônias, é claro que em certa medida, não foi totalmente, mas o fato da Inglaterra negligenciar as colônias foi saudável, foi salutar para a colônia, que pôde se desenvolver sem a fiscalização e sem a cobrança tão árdua e tão presente dos ingleses que passavam por problemas internos. Dentre eles, por exemplo, podemos citar a Guerra dos 7 Anos contra a França, que a Inglaterra inclusive venceu, mas teve vários prejuízos. E aí, esse exemplo foi interessante porque quando a Inglaterra percebeu que os seus problemas estavam fazendo com que ela negligenciasse as colônias, mas que os seus problemas também estavam trazendo prejuízos para ela, a Inglaterra, como o exemplo que nós já usamos, a Guerra dos 7 Anos, vencida pela Inglaterra, mas que trouxe prejuízo. A Inglaterra então percebeu que deveria prestar um pouco mais atenção nas colônias. Mais do que isso, a Inglaterra percebeu que o prejuízo que ela estava tendo com os seus problemas poderia ser sanado se ela fiscalizasse, explorasse mais diretamente as colônias. Ela pensou, ora, eu estou passando por problemas, eu estou tendo prejuízo. Mas enquanto isso, eu estou tendo uma colônia que está sendo negligenciada. Se eu aumentar a cobrança, se eu aumentar a exploração, se eu aumentar, né, a maneira como eu utilizo essa colônia ao meu favor, eu poderei resolver os meus problemas, pensava a Inglaterra. Por isso, os ingleses, começaram a criar algumas leis para controlar mais diretamente as colônias. Dentre essas leis, se destacam 3 leis: a lei do açúcar, a lei do selo e a lei do chá. A lei do açúcar determinava um aumento de imposto na produção de açúcar, que era muito produzida na colônia, na América Inglesa. A lei do selo determinava que qualquer documento na América só teria valor com o selo inglês. E este selo era muitas vezes caro, e além de ser caro, a Inglaterra dava o selo para quem ela interessasse. Então era uma maneira da Inglaterra controlar a colônia. E uma terceira lei, a lei do chá, determinava que a colônia estava proibida do comércio de chá, que era um comércio muito lucrativo, para que a metrópole pudesse agora monopolizar este comércio, o comércio de chá. Essas leis levaram os colonos a se revoltarem e fizeram várias revoltas, vários protestos, várias manifestações. E cada vez que os colonos se revoltavam mais, os ingleses se endureciam ainda mais as leis, a chegar ao ponto dos ingleses construírem leis que foram conhecidas como leis intoleráveis. Os colonos começaram a chamar
as novas leis que os ingleses faziam, de leis intoleráveis, porque não era possível tolerar tais leis. Leis cada vez mais rígidas, cada vez mais duras, cada vez com o objetivo de controlar ainda mais as colônias. Então note, a Inglaterra faz 3 leis: chá, selo e açúcar, as 3 principais, entre outras. Os colônios se revoltam, então a Inglaterra faz leis ainda mais intoleráveis. E agora os colonos percebem que não existia uma outra possibilidade de sobrevivência para aquelas colônias a não ser a independência da América Inglesa. As 13 colônias agora se reúnem e começam a buscar um entendimento entre elas para proclamar a independência em relação à Inglaterra. E no dia 4 de julho de 1776, é escrita, é redigida a Carta de Independência ou Declaração de Independência, na qual as 13 colônias se diziam independentes da Inglaterra, tornando então um país livre, um país autônomo, que nós conhecemos até hoje como os Estados Unidos da América, porque eram 13 estados que se uniram para proclamar a independência em relação à Inglaterra, em relação à metrópole. Esse novo país, ele agora adota um modelo presidencialista, ele adota agora uma visão iluminista e ele vai agora se organizar com autonomia. Claro que a Inglaterra não aceitou, é claro que a Inglaterra questionou, guerras foram travadas, batalhas foram travadas. Mas ao final dessas batalhas, os Estados Unidos vencem a Inglaterra e agora a Inglaterra é obrigada a reconhecer a independência de suas 13 colônias, que se tornariam então depois os Estados Unidos da América. Infelizmente, a independência americana, que falava de liberdade, a independência americana que falava de autonomia, a independência americana que falava de não tolerar leis muito duras e muito rígidas, não contemplou todo mundo. Os escravos, lembra os escravos das colônias do sul? Continuaram escravos. Os índios, os indígenas, os nativos foram ainda mais perseguidos, expulsos de suas terras, mortos, massacrados. E só anos depois que os americanos conseguiram entender a ideia de liberdade, de autonomia e de direito para todos. Mas aquele já era um importante passo em direção à liberdade, não apenas deles, mas um passo que serviria de inspiração para que outros países aqui na América, para que outros lugares, para que outras colônias aqui na América também começassem seus processos de independência em relação às suas metrópoles. Na aula de hoje falamos da América Inglesa, ou seja, das 13 colônias da Inglaterra aqui na América. Vimos que essas 13 colônias podem ser divididas em colônias do Norte e colônias do Sul. As colônias do Norte eram colônias de povoamento, com trabalho livre e voltadas para o comércio e até mesmo para a industrialização. Enquanto isso, as colônias do Sul eram colônias de exploração, com trabalho escravo voltados para a agricultura. Vimos que a Inglaterra permitiu que essas colônias se desenvolvessem por um tempo através de uma situação que ficou conhecida como negligência salutar. Depois, por problemas internos, a Inglaterra precisou endurecer a fiscalização, a cobrança das colônias, criando algumas leis, como a lei do açúcar, a lei do selo e a lei do chá. Os colônios se revoltaram contra essas leis e a Inglaterra endureceu ainda mais as leis, criando as leis intoleráveis, que levaram os colonos a pensar na possibilidade de independência. E assim, no dia 4 de julho de 1776, é escrita, é redigida a Carta ou Declaração de Independência, tornando as 13 colônias livres e iniciando assim um país chamado os Estados Unidos da América. Vimos que a Inglaterra não aceitou tão facilmente isso e, portanto, batalhas, guerras foram travadas, mas após a vitória americana, os ingleses tiveram que reconhecer a independência de suas colônias. Infelizmente, a independência e a liberdade não foi para todos. Os escravos continuaram escravos, alguns índios foram maltratados, retirados de suas terras e até mesmo mortos, executados, massacrados.
Somente séculos depois, essa situação foi amenizada. No entanto, nem tudo foi perdido. A independência americana serviu como inspiração para que outros países, outras colônias aqui na América, também buscassem as suas independências. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Um grande beijo. Tchau!